Em 1964, um contador de 26 anos para o seu carro numa pista de atletismo, abre o porta-malas e começa a vender tênis japoneses por $7 o par. Ele não tem uma loja, ele não tem funcionários, ele não tem nada. Na verdade, ele tem apenas um Plymouth Valiant verde e uma única obsessão. 60 anos depois, esse contador, que se chama Phil Knight, e a empresa dele é a maior marca esportiva do planeta Terra. Mas em 28 de junho de 2024, 28 bilhões de dólares de valor de mercado simplesmente evaporaram. Em um único dia, a pior queda desde o IPO lá em 1980. Em 9 meses, a Nike perdeu 70 bilhões de dólares. Sim, bilhões de dólares de valor de mercado. Essa é a mesma empresa que inventou o marketing do atleta ícone, que transformou Michael Jordan em religião e que fez o Just Do It um mantra global. Como que isso aconteceu na prática? Hoje é a história completa da Nike, da ascensão mais improvável do esporte à destruição de valor mais brutal da história. E a lição que todo mundo que trabalha com marketing precisa ouvir: marca sem produto é apenas um castelo de areia. Meu nome é Lucas Simão e nos últimos anos gerenciei mais de 2 bilhões de reais em verbas de marketing. E esse é o canal A Máquina de Crescimento, onde a gente abre o motor das maiores marcas do mundo para entender como elas realmente funcionam e cresceram. E a história da Nike prova uma coisa pra gente: a maior marca do mundo pode destruir décadas de construção se esquecer o que fez ela crescer de verdade. Tudo começa com Phil Knight, um corredor mediano, contador e formado em Stanford, uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Durante seu MBA, ele escreve uma tese com uma ideia simples: o Japão pode fazer com os tênis o que fez com câmeras, mais baratos e com muito mais qualidade. Em 1962, ele viaja para o Japão e entra numa fábrica da Onitsuno Tiger e blefa. Diz que representa uma empresa americana chamada Blue Ribbon Sports. A empresa simplesmente não existia. Ele inventou aquilo na hora e, mesmo assim, conseguiu os direitos de distribuição dos produtos nos Estados Unidos. Quando ele volta para casa, ele manda 2 pares de tênis para o seu antigo treinador em Oregon, Bill Bowerman. Bowerman era uma lenda, treinava atletas olímpicos e tinha uma obsessão por calçados. Desmontava tênis, remontava e testava em corredores. Knight esperava vender alguns pares a partir dessa iniciativa. Bowerman respondeu com outra pergunta: ei, esses tênis japoneses são bons, me deixa entrar num negócio com você? Em 25 de janeiro de 1964, houve o primeiro aperto de mãos, $500 de cada um, 50% da empresa para cada um deles. Nasce então a Blue Ribbon Sports, que Knight passa a vender em pistas de atletismo, no porta-mala do seu carro. Em 1969, ele faturou $1 milhão em vendas, mas a Onitsuno Tiger quer 51% da empresa. Knight recusa e decide criar a sua própria marca. Em 1971, um funcionário chamado Jeff Johnson acorda de um sonho. O nome que ele sonhou? Nike, a deusa grega da vitória. Knight não gostou do nome, mas eles estão sem tempo e acabaram aceitando o nome da marca. E eles precisavam de um logo. Contrataram então a designer Caroline Davidson, uma estudante de design. Ela cobrou $35 pelo serviço e apresentou um traço curvo que se chamava de swoosh. Knight olha e diz: olha, eu não amo, mas talvez isso cresça em mim. Talvez cresça. Esse mesmo logo que custou $35, hoje vale dezenas de bilhões de dólares. E sabe Bowerman? Um dia ele estava tomando café da manhã e olhou para o seu waffle no prato e pensou o seguinte: e se eu invertesse o padrão e usasse na sola de um tênis? Sim, ele pegou um ferro de waffle da sua esposa, derramou borracha derretida. Ele queimou o ferro, mas criou a sola que iria revolucionar o mercado. Em 1972, a Runner's World chama a Nike Cortez de o tênis de corrida mais popular dos Estados Unidos. A máquina começou a rodar. Em 1980, a Nike abriu o capital na bolsa de valores, com $22 por ação. Era um sucesso total, mas esse sucesso durou pouco. Entre 1982 e 1984, a Reebok explodiu com aerobics e a Nike não reagiu no mercado. As ações da marca despencaram 66%. A empresa estava sangrando violentamente. E aí entra um cara chamado Sonny Vaccaro. Vaccaro era o cara responsável por colocar a Nike no basquete universitário. E ele tinha uma obsessão: encontrar o jogador. Em 1982, durante um campeonato universitário, o time de Carolina do Norte contra Georgetown, um calouro de 19 anos fez a cesta da vitória no último segundo. Sabe qual é o nome dele? Aposto que você já sabe. Michael Jordan. Vaccaro assiste aquele lance e não consegue tirar a cabeça por nada. 2 anos depois, Jordan estava prestes a entrar na NBA. Vaccaro vai até a diretoria da Nike e ele fez uma proposta insana: vamos pegar todo o orçamento de basquete da Nike, cerca de $250 mil, e apostar em um único jogador. A diretoria achou isso uma loucura. O Jordan ainda nem tinha jogado 1 minuto sequer na NBA. Inclusive, ele preferia a Adidas. Ele usava Converse na faculdade e tinha apenas 21 anos. Vaccaro insistiu bastante nessa ideia. E segundo
ele mesmo conta, diz ele que falou em uma reunião: se eu estiver errado, me demitam. A Nike aceitou a proposta e fez uma oferta de 2,5 milhões de dólares em 5 anos para Jordan. Era 3 vezes mais do que qualquer outro contrato com atletas da NBA. Jordan, ele não queria ir, mas a mãe dele, a Dolores, obrigou ele a aceitar o negócio. E foi Dolores quem fechou o acordo. Ela viu que a Nike estava oferecendo e percebeu que nenhuma outra marca chegaria perto dessa oferta. Mas o gênio não foi só o contrato, foi o produto que desenvolveram. Peter Moore, designer da Nike, criou o Air Jordan, vermelho e preto, com cores do Chicago Bulls. Só que a NBA tinha uma regra: todo tênis deve ser pelo menos 51% branco. A Nike projetou o Air Jordan propositalmente fora das regras. A NBA proibiu Jordan de usar o tênis em quadra, com uma multa de $5 mil por jogo. Sim, $5 mil por jogo. A Nike paga cada multa, jogo após jogo, e transforma essa proibição em uma campanha: o tênis que a NBA baniu. Por que será? A expectativa da Nike era vender 3 milhões em 3 anos, mas o resultado, logo no primeiro ano, foram cerca de 126 milhões de dólares. David Falk, agente de Jordan, disse logo depois: foi o melhor e o pior negócio que eu já fiz na minha vida. É o melhor porque funcionou, e o pior porque eu deveria ter pedido muito mais. Em 1988, a Nike precisa de um slogan para unificar a campanha. Dan Whedon, publicitário, fica a noite toda pensando, e ele se lembrou de uma frase que leu anos antes: as últimas palavras de um condenado à morte em Utah, antes de ser executado por fuzilamento. Gary Gilmore disse o seguinte: let's do it. Whedon adapta para just do it. As vendas em 1988 foram de 877 milhões de dólares. Em 1998 foram 9,2 bilhões de dólares. É muita coisa. A Nike não inventou o tênis de basquete, ela inventou o atleta como um símbolo cultural. E essa invenção mudou o marketing para todos sempre. O playbook funcionou com Jordan e a Nike repetiu de novo e de novo. Em 1996, Tiger Woods, que era novato no golfe, com 20 anos de contrato e 40 milhões de dólares em 5 anos. O pai de Tiger disse na época: isso é troco de bala, o próximo vai ser maior. E foi. Tiger recebeu mais 660 milhões da Nike ao longo de 27 anos. Em 2003, LeBron James, saindo direto do ensino médio para a NBA, com um contrato de 90 milhões de dólares em 7 anos. Em 2015, ele assinou um contrato vitalício, estimado em aproximadamente 1 bilhão de dólares. A fórmula era simples, porém muito brutal. Um atleta excepcional, mais tênis com o nome dele, mais o storytelling emocional, é igual a domínio cultural. Mas em 2018, a Nike fez a aposta mais arriscada da história da marca. Colin Kaepernick, o quarterback que ajoelhou durante o hino nacional americano, protestando contra a violência policial. A NFL não renovou o contrato com ele. Nenhum time mais quis contratá-lo. Kaepernick virou a figura mais polarizada do esporte americano. E a Nike escolheu ele como um rosto do 30º aniversário do Just Do It. A frase da campanha era: acredite em algo, mesmo que signifique sacrificar tudo. A reação foi imediata. As ações caíram 3,2% no mesmo dia do anúncio. A hashtag Nike Boycott entrou nos Trend Topics do Twitter. Os vídeos de gente queimando tênis. O Trump, inclusive, atacou no Twitter: a Nike está sendo destruída, foi o que ele disse. Mas a Nike sabia de algo que o público não sabia. 46% dos clientes da Nike tinham uma visão positiva de Kaepernick. A média nacional era 34%. A Nike conhecia o próprio público. Não foi uma coragem cega contratar Kaepernick, foi o cálculo baseado em dados. E o resultado? As vendas online subiram 31% em dias. As ações bateram recorde históricos semanas depois, mesmo após uma queda inicial no primeiro dia. O valor da marca cresceu para 6 bilhões de dólares. A Nike transformou um boicote em um combustível. Até aqui, a máquina estava funcionando perfeitamente. Mas algo estava prestes a quebrar. Em janeiro de 2020, John Donahoe assumiu como CEO da Nike. Ele vinha do eBay. Ele era especialista em tecnologia e e-commerce. Ele tinha uma missão: transformar a Nike em uma empresa digital. E ele tomou 3 decisões que destruíram 70 bilhões de valor de mercado da Nike. O erro número 1, ele eliminou as categorias por esporte: corrida de rua, basquetebol, futebol americano e treinos. Essas categorias eram o coração da Nike, o DNA dela. Donahoe transformou tudo em categorias de homens, mulheres e crianças, como um varejista qualquer. A empresa, que nasceu dentro de uma pista de atletismo, parou de pensar como um atleta. O erro número 2 foi que ele apostou tudo em vendas diretas. O D2C, basicamente o Direct Consumer, o Nike.com, com aplicativos e lojas próprias. Ele, inclusive, encerrou o acordo com centenas de parceiros de varejo. Ele saiu de lojas, saiu de redes, inclusive saiu da Amazon. A ideia parecia muito boa: uma maior margem, com dados do consumidor e controle total sobre a base do cliente. Sabe qual era o problema que eles não estavam enxergando? Quando a Nike saiu das prateleiras, os concorrentes entraram no lugar que ela deixou vazio. Marcas como a Rock,
Hoka, One Running, New Balance ocuparam o espaço que a Nike abandonou. E os consumidores que foram comprar Nike dentro dos varejistas simplesmente não encontraram mais Nike. E então começaram a comprar outras coisas. O erro número 3 foi que ele matou a inovação. A Nike parou de lançar novos produtos de verdade. Ele passou a depender de clássicos, como o Air Force One, o Dunk, o Jordan 1, e repetiu, saturou o mercado e encheu ele com novos rebrands desses mesmos produtos. Enquanto isso, a Hoka lançava tecnologia de amortecimento que os corredores simplesmente amavam. A On criava a Sola Cloud Tech, com um design bem diferenciado. A New Balance, por exemplo, ela virou cool entre a geração Z. A Nike tinha a marca, de fato ela tinha, mas eles tinham o produto. E produtos que o mercado estava desejando. Em 28 de junho de 2024, os resultados trimestrais saíram. As vendas da Nike despertaram 10%. As vendas digitais, aquelas que eram para ser o futuro da Nike, despencaram 20%. O lucro da Nike caiu 44% naquele trimestre. Em um único dia, eles perderam 28 bilhões de valor de mercado, que simplesmente evaporaram. 130 milhões de ações negociadas, 13 vezes a média diária. Era o menor preço desde 2018. Em 9 meses, a Nike perdeu 70 bilhões de valor de mercado. Um ex-executivo de marketing da Nike, o Máximo Giunco, escreveu um artigo no LinkedIn chamando isso de uma saga épica de destruição de valor. A marca que inventou o marketing esportivo moderno esqueceu que marketing sem produto é apenas fumaça. Mas essa não é a primeira crise existencial da Nike. Lá nos anos 90, a Nike nunca tinha fabricado o seu próprio tênis. 100% do processo era terceirizado, desde o primeiro dia, com fábricas no Vietnã, na Indonésia e inclusive no Paquistão. Em 1991, um pesquisador chamado Jeff Bellinger publica um relatório expondo condições nas fábricas da Nike lá na Indonésia. Os trabalhadores ganhavam centavos de dólares por hora, com jornadas extremamente exaustivas. Em 1996, a foto da Life Magazine expôs um menino de 12 anos lá do Paquistão costurando uma bola de futebol da Nike. A imagem rodou o mundo inteiro e isso chocou as pessoas. Boicotes explodiram, universidades cancelaram contratos com a Nike. A Nike virou sinônimo de trabalho infantil. Em 1998, a receita e as ações caíram quase que 50%. Em 12 de maio de 1998, Phil Knight, o então CEO, subiu ao palco do National Press Club e disse uma frase que ficou na história. O produto da Nike se tornou sinônimo de salários de escravidão, horas extras forçadas e abusos arbitrários. Ele admitiu e prometeu mudar, e mudou. Em 1999, ele criou a Fair Labor Association. Em 2005, a Nike se torna a primeira grande marca a publicar a lista completa de fábricas. A Nike transformou aquela crise em liderança de transparência. Mas dessa vez, a crise não veio de fora, veio de dentro, de decisões estratégicas. E a pergunta que fica, a Nike consegue se reinventar de novo? Em outubro de 2024, John Donahoe renunciou ao seu cargo. No mesmo dia, as ações subiram 10%. O mercado literalmente comemorou a saída desse CEO. E sabe quem foi o substituto dele? Elliott Hill, um veterano de 32 anos na Nike, que tinha se aposentado lá em 2020 e ele voltou para consertar o que o seu antecessor quebrou. E ele tinha um plano para poder fazer isso. Mas olha, antes de falar o plano dele, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A Máquina de Crescimento, como você já sabe, solta vídeos das terças e as quintas às 19 horas, onde a gente abre o motor das marcas que mais crescem no mercado. Inclusive, envie esse vídeo para aquele teu amigo que adora tênis da Nike e que quer saber como que as máquinas de crescimento ao redor do mundo funcionam. É nesse canal onde ele vai encontrar as respostas. Mas vamos voltar aos planos de Elliott. O primeiro passo do plano dele foi reverter a estratégia de D2C e reconquistar o espaço nas prateleiras do varejo. E o segundo passo dele foi voltar a pensar no esporte, corrida, basquete e futebol americano. Tudo isso de volta ao centro da marca. E o terceiro movimento foi reacender a inovação, lançar produtos novos e não só requentar os modelos clássicos. Em entrevista à CNBC, Hill foi direto. Olha, isso vai demorar, mas não é linear. Temos um caminho longo a ser seguido. Em setembro de 2025, a Nike teve o seu primeiro sinal positivo. A receita cresceu 1%, enquanto o mercado esperava uma queda. A wholesale cresceu 7%. A América do Norte cresceu 4%. Mas o mercado da China continuou em queda. O digital continua em queda e o lucro ainda caiu 31%. A Nike está viva. Ainda é o número 1 em market share global, representando 16,4% desse mercado. A Adidas tem 9%. A Hoka e a One têm juntos menos de 3%. Mas pela primeira vez em décadas, a Nike precisa provar que ainda merece o topo. E o que a gente aprende com essa história? A lição número 1.
marca sem produto é apenas um castelo de areia. A Nike tinha a marca mais forte do esporte, mas parou de inovar e a marca não salvou. Lição número 2. Distribuição é estratégia. Não é apenas um detalhe operacional. Sair das prateleiras pareceu inteligente, mas foi quase um suicídio competitivo. Quando você some, o mercado aparece. Lição número 3. Dados sem intuição de mercado são muito perigosos. A Nike tinha todos os dados do mundo, mas perdeu o feeling do consumidor. O flywheel digital não substituiu o produto. Lição 4. Categoria é identidade. Corrida, basquete, futebol americano. Quando virou apenas homens, mulheres e crianças, perdeu completamente o DNA esportivo que a marca tinha construído durante décadas. E a quinta e última lição. Crises externas fortalecem, mas erros internos destroem completamente. A Nike sobreviveu a sweatshops, sobreviveu a Kaepernick, sobreviveu inclusive a boicotes, mas quase morreu por decisões tomadas dentro da própria sala de reunião da Nike. A maior empresa de marketing esportivo do mundo provou que marketing não salva quem esquece o básico: produto, distribuição e inovação. Sem isso, a máquina literalmente para. Agora é contigo. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o que mais te pegou nessa história. O tênis de $35 que a NBA baniu e virou fenômeno de mercado, a campanha com Kaepernick que transformou um boicote em mais de 30% de vendas, ou aqueles 70 bilhões de valor de mercado perdidos por decisões que pareciam geniais. Curtiu o vídeo? Deixa um like aqui e envia esse vídeo para aquele teu amigo que acha que marketing constrói negócio sozinho. Vou te dar um spoiler, não constrói não, tá? Obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. A gente precisa se inscrever no Iron Man, mas eu vou usar um Roca, hein?